O Parlamento israelita criou um tribunal especial com competência para aplicar a pena de morte a palestinianos considerados culpados pelo ataque terrorista de outubro de 2023. O projeto de lei foi aprovado com 93 votos a favor e 0 contra. No Parlamento, composto por 120 membros, 27 deputados abstiveram-se ou não compareceram à votação. Nos termos da lei, o tribunal pode impor a pena de morte por maioria relativa de votos. Conforme estipulado, os julgamentos devem ser realizados num tribunal de Jerusalém e serão transmitidos em direto. As organizações de direitos humanos criticaram a legislação, argumentando que esta resulta na imposição demasiado fácil da pena de morte e não concede aos arguidos o direito a um julgamento justo. A transmissão em direto também tem sido alvo de críticas significativas, com alguns a argumentarem que corre o risco de transformar os julgamentos num espetáculo. Na segunda-feira, a União Europeia concordou em sancionar colonos israelitas devido à violência contra palestinianos na Cisjordânia, uma medida possibilitada pelo apoio do futuro governo da Hungria. As sanções, que incluem o congelamento de bens e a proibição de viagens, surgem num contexto de críticas internacionais crescentes à expansão dos colonatos israelitas e à escalada da violência nos territórios ocupados. Today, we reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities. This goes together with new sanctions on leading Hamas figures. This means that we move from the political deadlock that was there for a long time. Violence and extremism carry consequences. As medidas visam também membros do Hamas, que a União Europeia designa como organização terrorista, uma condição exigida por alguns países para apoiarem as sanções. Além das medidas contra os colonos violentos, a União Europeia está a considerar outras opções para responder a Israel, incluindo uma proibição comercial de produtos provenientes dos colonatos ou a aplicação de tarifas elevadas da União Europeia às importações com o objetivo de tornar esse comércio proibitivo. No entanto, muitas dessas medidas serão difíceis de adotar, uma vez que exigiriam um acordo unânime ou uma maioria qualificada entre os Estados-membros da União Europeia. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, e o seu homólogo ucraniano, Mikhailo Fedorov, assinaram um acordo em Kiev na segunda-feira para lançar o Brave Germany. Este programa conjunto centra-se no desenvolvimento de tecnologia de defesa e no apoio a startups inovadoras. Pistorius chegou a Kiev na segunda-feira para uma visita surpresa, com o objetivo de aprofundar a cooperação em matéria de defesa entre os dois países. Em declarações à agência de notícias alemã, Pistorius afirmou que a viagem se centraria na expansão de projetos conjuntos de armamento e no desenvolvimento de sistemas não tripulados de ponta em todas as gamas, particularmente na área de ataque de longo alcance. Es geht nicht darum, dass nur immer der eine jeweils von dem anderen profitiert, sondern es wechselseitig darauf ausgelegt ist, dauerhaft miteinander zu kooperieren und zum gegenseitigen und gemeinschaftlichen Nutzen besser zu werden. Und die Daten, die die Ukraine jetzt im 5. Jahr auf dem Gefechtsfeld sammelt, durch Einsatz von Luftverteidigung, von Drohnen, von Gefechtsfahrzeugen aller Art, strategisch, taktische Manöver, all das gehört dazu. Aber vor allen Dingen die Daten, die entstehen durch die digitale Form der Kriegführung, sind Daten, die sonst niemand hat. De acordo com a agência de notícias ucraniana, Fedorov afirmou que a Alemanha é agora o principal fornecedor mundial de apoio à segurança da Ucrânia. Acrescentou que Berlim é responsável por cerca de 1/3 de toda a assistência prestada ao país. Após uma visita a Berlim no mês passado, Mikhailo Fedorov anunciou no Telegram que a Alemanha e a Ucrânia tinham chegado a acordo sobre um novo pacote de defesa no valor de 4 mil milhões de euros. A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, descarta a possibilidade de nomear o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder como negociador do bloco nas conversações de paz sobre a Ucrânia. No sábado, o presidente russo propôs que Schröder fosse o intermediário nas futuras negociações. Kallas argumenta que isso seria estar a colocar Moscovo em vantagem. First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schröder has been the high-level lobbyist for Russian state-owned companies, so it's clear why Putin
one seemed to be the person, so that actually, he would be sitting on both sides of the table. Schröder tem mantido laços estreitos com Putin desde que deixou a chefia do governo federal alemão. Fez parte do Conselho de Administração da gigante petrolífera russa Rosneft até 2022 e também desempenhou funções noutras empresas energéticas estatais da Rússia. A proposta de Putin foi ainda rejeitada pela Ucrânia. Ao contrário do que tinha acontecido no domingo, o navio onde surgiu o surto de antavírus teve de atracar segunda-feira durante 1 hora no porto de Tenerife. A decisão foi tomada devido à forte agitação marítima que estava a criar movimentos permanentes na embarcação. Um dos passageiros espanhóis testou positivo na chegada ao hospital em Madrid, onde permanece agora numa unidade de isolamento. De acordo com o Ministério da Saúde de Espanha, o homem está bem e sem quaisquer sintomas. Os resultados definitivos vão ser conhecidos nas próximas horas. Entretanto, o navio de cruzeiro já abandonou as Canárias após o desembarque dos últimos 27 ocupantes que seguiram em 2 aviões para os Países Baixos, onde já aterraram. Será feita agora a desinfecção da zona do porto reservada para esta operação. No último balanço, a Organização Mundial da Saúde confirmou 7 infecções e 2 casos suspeitos ligados ao surto de antavírus. A Eurovisão começou no domingo em Viena, com milhares de fãs a chegarem à cidade antes da grande final, marcada para o próximo fim de semana. Na cerimónia de abertura, todos os concorrentes passaram pelo tradicional tapete turquesa durante a tarde. A Finlândia é apontada como uma das favoritas do público este ano. Os instrumentos costumam ser pré-gravados, mas os organizadores abriram uma exceção para permitir que a equipa finlandesa toque ao vivo. The feeling, it has to come from here, from the heart, and we have this story, it's a duet, which comes from stories we have really experienced these things for real in life. Este ano a competição decorre num clima de polémica, com boicotes por parte de Espanha, da Irlanda, Islândia, Países Baixos e Eslovénia. Os países recusam-se a participar no concurso, uma vez que a Eurovisão permite a participação de Israel, apesar das críticas sobre os crimes cometidos em Gaza. Ich glaube, es ist eigentlich eine Veranstaltung, die Europa zusammenführen soll, und es ist eine Veranstaltung, in der wir immer herrlich mit allen Leuten aus allen Regionen gefeiert haben. Das ist ein bisschen schade, dass das derzeit so schwer möglich ist. A Eurovisão é um dos maiores eventos musicais do mundo, atraindo milhões de espectadores. A final acontece no dia 16 de maio. A seca na Hungria está a tornar-se cada vez mais grave. Em alguns locais, o solo apresenta um déficit de 120 milímetros de umidade. A escassez de água é mais alarmante na Grande Planície. Para aliviar a situação e desenvolver um plano imediato de gestão da água, o novo primeiro-ministro, Peter Magyar, solicitou a Laszlo Gajdos, ministro do Ambiente, no agora empossado governo do TISA, que tomasse medidas. O porta-voz adjunto da Autoridade Nacional da Água diz que, com base na precipitação dos últimos 5 anos, estamos a perder o equivalente a um ano inteiro de precipitação. Segundo ele, para uma melhor distribuição dos recursos hídricos, as infraestruturas devem tornar-se mais flexíveis e é crucial o envolvimento da população. Éppen a tegnapi napon jártunk a sáréti vízőrzőkkel közösen egy területbejárásra Romár határ mentén a Kissáréten, ahol több mint 1 éve már a vízügy együtt dolgozik ezekkel a civilekkel, azon, hogy ott a térségben vizet tudjunk megtartani. Itt a Sebeskörös és a Berettyó vízkészletére alapozva állami művekkel juttatjuk ki a vizet, a civilek pedig jelentős segítséget nyújtanak például a csatornákon betétpallózásokban, vízkormányzásban, illetve nyilván kollégáinkkal egyeztetve, ahol lehet ki is vezetik a vizet a tájba. Os níveis dos rios, lagos e mesmo das águas subterrâneas da Hungria estão criticamente baixos. O presidente da Câmara de uma cidade, nas margens do lago Velense, diz que a escassez de água tem sido há muito um tema de discussão entre os líderes locais. Se a água for desviada do Danúbio, isso é uma solução temporária. A longo prazo, só um novo sistema de condutas pode resolver a situação. Mivel hogy a város 50-60 éve turizmusra épül,
szükség van a Velencei tóra és a Velencei tóban lévő vízre, amit most jól látható módon egyre kevesebb. Az idei évet, az idei szezont a legmagasabb, azt hiszem 81 cm-rel kezdtük, most pedig sajnálatos módon már csak 66 cm a Velencei tó vízállása. A legkisebb vízállás az 53 cm volt, ezt valószínűleg június végére el is fogjuk érni. O nível atual da água está 60 a 70 centímetros abaixo do ideal. É uma visão que causa arrepios aos visitantes há séculos. Na igreja do mosteiro de Banz, no sul da Alemanha, 4 esqueletos repousam envoltos em seda e pedras preciosas. Conhecidos como os santos das catacumbas, estes restos mortais foram trazidos de Roma durante o final do século XVII e o século XVIII para elevar o estatuto do mosteiro bávaro. Os responsáveis pela igreja admitem que a visão pode ser assustadora, com órbitas oculares vazias que parecem fixar o olhar nos vivos. Das war am Ende des 30-jährigen Krieges. Das war ja eine schreckliche Zeit. Da ist ja 3/4 der deutschen Bevölkerung einfach umgekommen. Durch Kriege, Seuchen etc. Es war schrecklich, auch hier. Und da hat man versucht, durch den Barock das Tor zum Himmel zu öffnen. Deswegen wurde das alles so schön gestaltet. Man wollte einfach, das war eine Flucht, ja, aus der Gegenwart, die oft so schlimm war. Und deswegen hat man auch diese gruseligen Skelette einfach schön drapiert und möglichst lebendig dargestellt. Estes corpos santos ficam fora de vista durante a maior parte do ano, escondidos atrás de painéis de madeira. Só são revelados em ocasiões especiais, como o Dia de Todos os Santos, servindo como uma lembrança de uma época em que as relíquias eram o símbolo máximo do poder espiritual.